no nosso tema de hoje, que é sono, né? Relaxamento, mas principalmente a gente vai falar sobre sono. E é um Aham, tema que muita gente procura, né? E pede indicações de óleos essenciais específicos para isso. Todas as nossas apresentações são baseadas no nosso guia da Doterra, o Guia Viver, tá? Eu deixei aqui o QR Code para quem quiser dar uma olhada nele com detalhes. E a gente tem aqui alguns pilares de saúde que são estruturados, né, com base em alguns produtos, em algumas coisas importantes que a gente já sabe sobre estilo de vida saudável. E cada mês a gente está abordando um desses pilares. Então, em janeiro a gente começou a falar sobre nutrição e digestão, depois movimento e metabolismo, a última aula foi sobre gestão de estresse e agora um pouquinho sobre o repouso. Quem perdeu as aulas anteriores e quiser rever, ou ver, né, pela primeira vez, manda uma mensagem pra gente que a gente compartilha esse material, tá gravado no YouTube. E são aulas curtas de mais ou menos 30 minutos que vocês podem aprender bastante coisa, né? Dicas em geral e também sobre os óleos essenciais, tá bom? tá bom. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sono, né? Então, pensando nisso, para que a gente vai abordar o sono? Qual que é a importância dele na nossa saúde, no nosso bem-estar? Então, vejam aqui que a gente tem várias áreas que são afetadas pelo sono, né? O sono está diretamente ligado com o nosso envelhecimento celular ou com a regeneração das nossas células, e aí também com o nosso metabolismo. Quando a gente tem uma boa noite de sono, a gente consegue ter bons níveis de energia para fazer as nossas atividades durante o dia, né? A gente fica mais alerta, com mais foco e concentração. O nosso humor fica melhor, a gente não tem aquelas oscilações de humor. E a gente tem uma melhora também no nosso metabolismo. A gente tem um aumento de algumas enzimas e hormônios relacionados ao controle do nosso metabolismo, né? Então a gente consegue controlar a fome, a ansiedade e, consequentemente, manter o peso. O sono também é super importante para a recuperação muscular, né? Por isso que os atletas têm uma preocupação muito grande com isso, porque é uma parte, né, do corpo deles que precisa desse repouso, a musculatura. Então, tanto para regeneração ali do tecido, para recuperação, o sono é importante. Muito importante também para a imunidade, né? A gente tem uma defesa antioxidante e anti-inflamatória muito mais potente quando a gente dorme bem, muito menos riscos para doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, doenças cardíacas, né? Que estão muito hoje aumentadas no nosso estilo de vida. Mais clareza mental, como eu falei para vocês, que a gente consegue ter mais foco, mais conexões ali cerebrais ativas. O estresse está reduzido em geral quando a gente tem dormido bem, a gente lida melhor com as situações desafiadoras e muito mais equilíbrio hormonal. Isso não só hormônios femininos, masculinos, mas também hormônios relacionados ao apetite, à saciedade, hormônio relacionado a sono e vigília, né? Então a gente tem um equilíbrio maior do nosso corpo. Pensem que o sono ele está relacionado com tudo isso, né? Então vamos entender o corpo como uma coisa sistêmica, uma coisa geral, que a gente não vai usar pontual para uma coisa, né? A gente vai equilibrar tudo. E aí, algumas sugestões aqui que vocês podem usar no dia a dia de vocês para melhorar as práticas de sono. Mesmo para quem já tem algumas delas, podem incorporar algumas novas para ajudar, né, nos momentos de insônia. Então, aqui eu coloquei uma orientação geral que a gente tem de dormir entre 8 e 9 horas por dia, que é uma orientação para nós termos um repouso, para a gente ter todo aquele benefício em todas as áreas que eu mencionei agora há pouco. Em geral, as mulheres precisam de 1 a 2 horas a mais de sono do que os homens, então tentar fazer esse sono reparador. Vocês sabiam disso, meninas? Eu não. Isso é bem importante. Eu, particularmente, durmo menos que meu marido aqui em casa. A gente até estava falando sobre isso ontem. Mas é um fator muito, muito importante para a questão de ansiedade, de humor. No dia seguinte, a gente sente bastante também o corpo mais cansado, né? Uma outra coisa, luzes, tá? Cuidado com as luzes muito quentes que a gente fala, né? No ambiente de dormir. Então, por exemplo, luz de telefone, computador, celular. A gente preconiza aí pelo menos 1 hora antes fazer a higiene do sono. Então, começar a usar menos
essas luzes, que são luzes que nos cansam a vista, que nos deixam mais alertas, e usar luzes mais suaves, luzes que nos deixem mais tranquilos, por exemplo, uma luz de lâmpadas amarelas, né, avermelhadas, não usar tanto o branco e o azul. Uma dica também que pode ser legal é colocar um alarme com uma música suave no celular para mostrar que é hora de dormir, né? Eu faço aqui em casa com meu filho, a gente tem uma campainhazinha bem suave que toca, que é a corujinha. E aí ele já até sabe que é hora de subir, para começar a fazer a rotina de sono, escovar dente, pôr pijama e tudo mais. Então, pode ser um lembrete para o nosso cérebro de que a gente precisa começar a diminuir, né? Não se agitar tanto. Usar fibras naturais na nossa roupa de cama. Então, roupa de cama de algodão ou linho, porque a pele vai respirar melhor e a gente vai ter mais conforto. Então, a gente consegue dormir mais tranquilo, né? Um repouso mais profundo. Usar um purificador de ar se você mora numa cidade muito poluída, ou um umidificador, por exemplo, no inverno, quando a gente usa os aquecedores, é também importante, porque daí a gente consegue ter um equilíbrio aí de todos os fatores externos para que o sono fique mais relaxante e fazer os rituais de encerramento, né? Então, por exemplo, uma leitura de um livro real, é super legal, porque daí a gente já vai começando a relaxar, a desconectar das telas. Fazer um diário, escrever alguma coisa que você é grato ou que você está recapitulando o seu dia, alguma coisa de importante, o caderninho da gratidão. Eu fiz isso por bastante tempo já e eu gosto bastante disso. Fazer alguma coisa para relaxar o corpo mesmo. Então, por exemplo, aquela yoga facial que tem alguns movimentos específicos no rosto, que ajuda, né, anti-envelhecimento, mas também para deixar a musculatura mais relaxada. Não sei se vocês já ouviram falar ou já usam esse gua sha, essa pedra aqui, já viram, meninas? Ela parece um coração. É uma pedra específica que a gente usa na pele, no rosto, para puxar, para esticar, para deixar ela mais, de uma forma mais equilibrada, né? Mais relaxada e ajuda também no processo anti-idade. Fazer massagem nos pés antes de dormir, tá? A gente tem os pontos de reflexologia nos pés, que são pontos que referem aos órgãos internos do nosso corpo, ou fazer nos pontos da mão também, né? A acupressão, para a gente poder ter o estímulo em alguns órgãos específicos aqui, ou que a gente possa tocar alguma dor, alguma coisa para aliviar, né? Que pode ser alguma coisa que nos incomode para dormir. Fazer uma meditação é uma coisa super fácil, tranquila. Se você quiser fazer uma meditação guiada, né? Que alguém conduza, você coloca só o barulhinho para você ir ouvir, não deixar um barulhinho de cachoeira, de chuva, bem suave, mas tentar fazer essa pausa. Respiração é super importante. E os óleos essenciais, eles podem ser usados em grande parte desses rituais aí, nas massagens, na meditação, oração, para vocês se conectarem. Então, é uma técnica aí de unir, né, duas ferramentas para ajudar a Ma potencializar prof os est en train de faire resultados. une livre, j'avais dû participer sur le Outra coisa legal que a gente pode fazer é se programar para acordar junto com o sol, né? Começar o dia como as galinhas fazem, literalmente, a gente acordar junto com o sol. Porque quando a gente acorda, né, e já tem a luz solar, não tem uma luz artificial, o nosso olho captando essa luz vai fazer com que a gente tenha um equilíbrio do nosso ritmo, né, circadiano. Esse ritmo circadiano é influenciado pelo nosso cortisol, que é um hormônio que a gente produz para nos deixar mais alerta, mais ativo durante o dia. Então, quando a gente já começa o dia com essa exposição à luz solar natural, né? Isso já sinaliza para o nosso corpo que o dia começou e que a gente precisa aí diminuir a produção da melatonina, que é o indutor do sono, e aumentar agora o cortisol, que nos vai deixar mais alerta. E isso também estabelece esse ritmo saudável, né? De dormir cedo, acordar cedo, que a gente consegue equilibrar os nossos hormônios de uma forma geral.
Então, hoje a gente tem alguns estudos científicos já mostrando que o início da manhã é muito bom, né? A gente ter esse contato com a luz do sol para o nosso ritmo circadiano estar em equilíbrio, a gente ter uma melhor qualidade do sono depois, nessa noite. Então, a gente acordar, né, e poder ter um benefício disso na próxima noite. O que que eu sugiro para vocês, né? Aqui na Holanda a gente tem um fator diferente do sol, porque a gente tem os verões com muito sol, né? Então o sol começa muito cedo e acaba muito tarde, e ao contrário, no inverno, um pouco sol. Então, nesse momento, por exemplo, agora que a gente está mais no verão, quase verão, e está anoitecendo mais tarde, a gente pode começar a fechar as cortinas, fechar as janelas no momento que a gente está se preparando para dormir, porque essa luz solar, né, à noite, vai desestabilizar a nossa produção de melatonina e vai continuar tendo a produção do cortisol, tá? Então, uma dica para a gente já possibilitar um ambiente aí mais acolhedor e mais pronto para dormir. Uma outra dica que eu queria dar para vocês é do café, né? Como estimulante, o matcha e o cacau. Quando a gente fala do café, né, a principal substância que eu acho que as pessoas usam para se manter alertas durante o dia, é importante salientar que o café tem muita cafeína, né? E tudo, como tudo, em excesso faz mal, se a gente, né, não tem esse comedimento. Então, a cafeína, né, em grandes quantidades, ela pode aumentar a frequência dos despertares durante a noite. A gente acorda mais vezes. Então, a gente tem um sono mais picado, né, fragmentado. Também interfere no nosso ciclo natural de sono-vigília. Então, a gente acaba ficando ali com um bloqueio de um neurotransmissor, de uma substância que chega lá no nosso cérebro, que chama adenosina, e aí a gente não consegue ter essa sonolência, né? Porque está bloqueado esse canal. Então, a gente tem mais dificuldade para adormecer. Diminui a latência do sono, que é aquele tempo que a gente tem até começar a dormir. Porque o momento que a gente deita na cama não é exatamente o momento que a gente dorme, né? Algumas pessoas isso é bem rápido, algumas pessoas demoram mais. Então, essa latência, a gente pode encurtar ela usando menos cafeína, por exemplo. Além disso, né, a cafeína, ela pode reduzir o tempo total de sono durante a noite. Por exemplo, em vez de dormir 8 horas, dormir 6, 5, né? Encurtando aí a quantidade de estágios de sono REM, de sono profundo que a gente pode ter. E também gerar uma dependência, as pessoas precisarem de doses cada vez maiores, tá? É, uma outra opção que a gente pode usar, né, ao invés do café, é o matcha e o cacau. Vocês já ouviram falar dessas bebidas? O mate é esse verdinho, tá? E o cacau é uma bebida só de cacau puro, tá? Sem açúcar e outras substâncias. Eles são usados muito de manhã, né? Como. Ah, é verdade, a Doterra deu aquela pedrinha lá no Brasil, de Dia das Mães. Maravilhoso. Guachá. Então, meninas, essa daqui seria uma outra alternativa para a gente usar em substituição à cafeína para nos deixar mais acordados durante o dia e não interferir no nosso sono à noite, tá? Porque essas substâncias, elas também nos dão energia, mas é uma energia mais sustentada, né? É como se ela fizesse uma curva assim e se mantesse. O café, ele vai dar aquele pico e aquela queda depois. Então, a gente tem menos falhas de energia, ela fica mais mantida. Além disso, eles são alimentos que têm nutrientes, que têm vitaminas, que têm fibras, têm antioxidantes, né, catequinas, flavonoides, que são super importantes para o nosso corpo, que vão ajudar também a modular nossa microbiota intestinal, né? A saúde intestinal é super importante, a gente já sabe muito bem disso, e se a gente conseguir usar substâncias que vão atuar a favor das nossas bactérias intestinais, a gente vai ter muito mais benefício, tá? Então, essas substâncias aqui, elas conseguem nos ajudar de várias formas. E além disso, uma outra coisa legal é que elas são substâncias menos ácidas do que o café. O café, ele tende a ser bem ácido, principalmente para quem tem gastrite, refluxo, úlcera, que deve evitar coisas muito ácidas, principalmente de manhã, né? A primeira coisa da manhã. Essas duas bebidas são opções de bebidas energéticas que, em contrapartida, não têm acidez do café.
Alguém aqui já toma, já tomou alguma vez? Eu não tomo. Eu já experimentei os dois. Para mim, em especial a cafeína me deixa muito agitada, muito agitada. Então, assim, nem cappuccino, que tem um pouco de café junto, eu consigo, principalmente à noite, Nossa Senhora. Então, eu achei, assim, uma alternativa bem legal. Não uso de rotina, mas eu achei, quando experimentei, uma alternativa bem legal, essas outras bebidas. Fica a dica para vocês provarem. Lari, eu uso Oi. os dois aqui em casa. Tanto eu quanto meu companheiro, a gente é bem sensível para café. E o meu pai é produtor de café, olha a ironia. Mas a gente sente, assim, o coração fica mais acelerado e eu noto que eu fico mais cansada no dia que eu tomo café, que é interessante, assim, ao longo do dia. Eu tô tomando aqui um mate agora, ó. E esse, assim, é uma opção também bem viável financeiramente, porque você compra boas qualidades num potinho, assim, desse tamanho, e você usa uma colherzinha mini. É uma colherzinha mini que você coloca em água quente, você mistura, e aí eu gosto de colocar um leitinho junto, mas você pode tomar isso puro. E, assim, dura meses. Eu tomo quase todo dia um potinho desse, dura uns 6 meses para mim. E o cacau cerimonial. A gente compra online, se você vai online, sei lá, Amazon, Bol, para quem mora aqui na Holanda, tem muito cacau bom. Você coloca cacau cerimonial, você faz ele com leite de amêndoas. É um estimulante, assim, é um tipo de produto que tem vários benefícios para a saúde por causa né, das propriedades, igual você falou, antioxidantes do cacau, mas que dá uma sensação de alegria. Tem várias comunidades no sul, na América do Sul, que usavam o cacau como um cerimonial para se conectar com a energia do amor, assim, sabe igual a cerimônia do chá que tem no Oeste, Uhum. né? A É. cerimônia do cacau tem no Oeste. Então, assim, são duas bebidas que eu super recomendo, gente, de experimentar, uma delícia. A gente vê até no Starbucks, até em alguns lugares já hoje, né? Ela normalmente, Tá. então você compra o pó no mate, coloca, pode usar em receitas, em preparações também, Pode. e o cacau comprar ele puro, né? Sem, não é uma barra ao leite, nada disso, é o próprio cacau que a gente faz a bebida para Sim. tomar. E dá para colocar óleo essencial também, fica super gostoso, um óleo essencial de baunilha com cacau ou de laranja, né? E dá para ter os benefícios dos dois. Legal. Outra coisa bem importante, gente, para quem trabalha, para quem lida, né, com dificuldades para dormir, é a suplementação com magnésio, tá? O magnésio, ele é um mineral que normalmente a gente já come, né, na nossa alimentação, mas a gente pode ter uma deficiência dele em alguns momentos. E esse é um mineral muito relacionado com alguns pontos que nos ajudam a dormir melhor. Um deles é o relaxamento muscular. Então, se a gente for pensar, o magnésio ele vai atuar ali em alguns receptores para trazer um relaxamento muscular adequado e a gente não ter, por exemplo, cãibras ou espasmos na hora que a gente está dormindo. Vocês já tiveram cãibra dormindo? Eu já tive algumas vezes e assim, é bem ruim a sensação. E todo mundo pensa na cãibra direto no potássio, né? Ah, eu preciso comer mais banana. Mas o magnésio também é importante, tá? Outra coisa que o magnésio faz é regular o nosso GABA. O que que é o GABA? É um ácido, né? Ácido gama-aminobutírico. Ele é um neurotransmissor. Ele é uma substânciazinha química que passa ali de um neurônio para o outro e que vai acalmar o nosso sistema nervoso. Então, vai ajudar. Quanto mais magnésio a gente tem, mais efeito desse GABA e a gente consegue acalmar o sistema nervoso. Outra coisa legal é no sentido de redução do estresse, tá? Que o magnésio faz. Ele vai agir no nosso eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é um eixo de órgãos produzindo hormônios. Isso controla as nossas reações de estresse, de luta, de fuga, né? Situações que a gente está mais agitado. Então, se a gente conseguir ter uma boa dose de magnésio, a gente deixa esse eixo equilibrado e diminui o nível de estresse. E outra coisa que o magnésio atua é na regulação da melatonina, né? Para quem não sabe, a melatonina é o hormônio que induz o nosso sono. Então, a gente consegue ter um equilíbrio aí desse ciclo de sono-vigília, como eu falei para vocês, do cortisol durante o dia e da melatonina durante a noite. Então, o magnésio ele tem várias funções, né, importantes para o nosso sono. E aí é legal a gente usar um magnésio quelado também para ter uma melhor absorção dele.
E aqui eu trouxe alguns dos óleos essenciais que são muito usados para pessoas que têm insônia, para quem tem algum problema de sono em geral, e que vão ajudar com vocês com certeza. É legal fazer um teste, né, de alguns óleos que vocês se identificam mais, que vocês gostam mais, porque nem todo mundo vai gostar de todos, né, e vai se dar bem com todos. Tem algumas pessoas, por exemplo, que não gostam do cheiro da lavanda, que é o mais clássico para dormir. E tudo bem, a gente tem outras opções aqui, tá? Então, só para explicar um pouquinho sobre eles, a lavanda é uma flor, né? Ela vem de uma flor e ela é usada muito para ajudar o nosso corpo a produzir a melatonina. Ela é um indutor dessa melatonina. E aí a gente pode usar ela de diversas formas, né? Tanto passando na pele, como inalando e também tomando, tá? Uma gotinha no chá, por exemplo, antes de dormir, é uma delícia, fica super leve e ajuda bastante no sono. O Balance, ele é um blend, é uma mistura de óleos aterradores, tranquilizantes, para acalmar, para diminuir estresse, ansiedade, que é ótimo para fazer uma massagem também no corpo antes de dormir, tá? Se você tem algum problema mais de inquietação. O Serenity, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente sobre ele. Ele é uma mistura também de vários desses óleos essenciais que estão aqui. Então, ele é a mistura para o sono, para a serenidade, né? Que traduzindo ao pé da letra. Ele é super potente, muito gostoso, o cheirinho também. O cedro, ele vem de uma árvore e ele é um óleo também aterrador, que ajuda a gente a se acalmar, bem como o vetiver, que é um óleo também de uma árvore. Os dois são muito bons para ajudar a diminuir a ansiedade. A copaíba, que é um óleo brasileiro maravilhoso, a gente até falou sobre ele na última aula sobre o sistema nervoso, porque a copaíba, ela se liga nos receptores como os canabinoides, então ela tem uma ação no nosso sistema nervoso central de relaxamento, de desacelerar um pouco, né? E a manjerona, que para mim é um ótimo sedativo, ajuda muito a induzir um sono mais reparador e mais profundo. Então você pode usar uma combinação desses óleos, você pode usar um só, mas você já vai sentir aí uma diferença em relação à indução do sono. E para da linha Kids, né, para as crianças, a gente tem o Calmer, que é feito também com alguns óleos relaxantes, direto para passar na pele, que ele vem no rolãozinho e que dá para aplicar facilmente aí para as crianças. E meu filho adora, sempre pede, a gente usa todo dia aqui à noite, é o nosso ritual da noite. Gente, me escrevam aqui nos comentários se vocês já usaram algum desses olhinhos para saber, ou mais de um deles. Qual que é o preferido de vocês? Eu já usei todos. Eu gosto muito de misturar, né? Mas o Serenity é imbatível. Liciane, uso lavanda, que bom. Isa falando Serenity. Eu sinto que para mim, colocar no difusor à noite, esses olhinhos têm me ajudado muito no sono, muito. E olha lá, gente, só para vocês entenderem um pouquinho, então, o que que tem no Serenity. O Serenity, ele é uma mistura de vários olhinhos essenciais. Então, coisas que eu falei ali no slide anterior. Ele tem o vetiver, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês a figurinha das plantas, para vocês verem. Aqui é o vetiver, né? Uma raiz. O leaf, que é uma folha. O cedro, a lavanda, a manjerona, a camomila. Ai, aqui para mim não tá aparecendo. O sândalo havaiano, que também vem de uma árvore. E o Ylang Ylang é uma planta super legal também para equilíbrio hormonal feminino, tá? E junto com a baunilha. Então, para mim, ele tem um cheirinho muito gostoso, muito tranquilizante, sabe? Dá para relaxar bastante com ele. A ideia, né? O lavanda. Lavanda acho que é o mais clássico, né, gente? Então, a maioria aqui já experimentou, já usou ou ainda usa. É trazer nos blends essa potência, né? De misturar esses óleos com a mesma finalidade, de acalmar tensões, de trazer um sono mais reparador, mais tranquilo. Isso é o que a gente espera. E o Serenity, ele tem a versão também em cápsula, tá? Que ele tem o óleo de lavanda e junto eles colocam alguns extratos de planta. Então tem,
por exemplo, de bálsamo de limão, maracujá, camomila, que vão ser próprios para ingestão. Então, essa cápsulazinha aqui, ela não é grande, e aí a gente pode tomar antes de dormir, tá? Essa cápsula não está disponível ainda no Brasil, então é só para o pessoal que está na Europa, nos Estados Unidos, mas o óleo essencial tem, tá? E aí, o que que eu sugiro para vocês também? De terem esses acessórios em casa para poderem otimizar aí o uso dos óleos essenciais. Então, por exemplo, um difusor à noite no quarto faz toda a diferença, né? Que você programa lá 8, 12 horas e já deixa os olhinhos que você gosta, que você quer do seu lado na cama. Ou já começa até um pouco antes de dormir, já deixar o ambiente preparado. Para quem tem um ambiente mais seco, aqui tem uma opção do umidificador, que é difusor também. Aqui são as cápsulas vegetais vazias, que a gente encontra, né, no próprio site da Doterra, que você abre a cápsula, pinga o olhinho lá dentro e aí engole, né? Óbvio que não são todos os óleos que a gente pode tomar, né? Mas a gente vai fazendo a orientação conforme cada caso que vocês tenham aí para poder ingerir. E o óleo de coco para poder fazer as diluições, tá? Para passar na pele, sempre é indicado fazer uma diluição com óleo vegetal para não ter nenhuma sensibilidade, para não causar nenhum desconforto na pele. Então, vocês podem usar todos esses olhinhos aí diluídos no óleo de coco. A não ser o Balance, que ele já vem diluído, então não precisaria. Aqui eu coloquei algumas sugestões de protocolos. Eu queria que vocês pensassem que os protocolos, é claro, são muito individuais, tá? Então, talvez essa dose ou esses óleos não sejam mais específicos para vocês, mas só para vocês entenderem, né, que a gente consegue lidar com vários tipos de problema e montar coisas, né, específicas. Então, para insônia, a gente pode usar o Serenity, tanto tomar o soft gel, como usar ele, né, massagear nos pés e nas mãos, fazer colocar uma gotinha no travesseiro, também é uma boa, tá? De todos esses óleos a gente pode fazer isso, pingar uma gotinha lá no travesseiro para ir inalando até que você não tenha um difusor. Durante o ritual da noite, né? Se você toma um banho de banheira, por exemplo, dá para pingar a gotinha lá do óleo essencial na banheira para relaxar, para ajudar a acalmar também. Para quem tem muitos despertares noturnos, usar o óleo antes de dormir e pode ser usado até na hora que você desperta, né? De voltar a dormir, colocar ele no difusor, deixar ele do seu lado na cabeceira da cama, massagear. Eu já coloquei também algumas vezes um algodãozinho, que eu pingo o óleo e coloco embaixo ali do meu travesseiro para ficar mais próximo de mim o cheiro, porque às vezes o difusor fica mais longe, então o algodãozinho também dá uma maneira de ficar tão perto que não fica diretamente no travesseiro. E para as pessoas que têm dificuldade de começar a adormecer, que ficam agitadas, inquietas, né? Então já começar a usar um pouco mais cedo o óleo que a gente pode ir tomando, usar ele aplicando, né? E também aromático. Então, mesclar essas três formas de uso vai até potencializar, né? Ingerir, passar na pele e inalar. Tudo bem? Sim. Vai. E aí eu só queria lembrar vocês, né, para a gente ir encerrando, que o sono é a nossa faca suíça da saúde, né? Quando o sono é deficiente, a gente tem mais doenças e enfermidades. Eu mostrei para vocês lá no primeiro slide a relação do sono com várias coisas da nossa vida. E, em contrapartida, quando o sono é abundante, é de qualidade, reparador, a gente vai ter muito mais vitalidade, saúde. Então, pensem nisso. Se essa é uma área da vida de vocês que está defasada, que não está equilibrada, comecem a usar essas estratégias, usar algumas dessas dicas aqui, né, dessas orientações para melhorar o sono de vocês, porque é algo que vai impactar diretamente na saúde, se não for a curto prazo, a longo prazo, com certeza. Para quem quiser saber mais, a gente tem aqui vários materiais já prontos para vocês. Os nossos clientes sempre têm acesso, né, a um Google Drive com vários e-books, videoaulas. Para quem perdeu as aulas anteriores, a gente tem todas as gravações, tabelas de diluição, receitas, enfim. Tem um material bem vasto para quem começa, né, como que o nosso cliente preferencial tem acesso a um manual inicial, um e-book inicial de boas-vindas, que tem bastante informação. Então, fiquem de olho aqui que vocês podem sempre consultar.
E para quem já é cliente, nós temos aí o LRP, que é um programa de fidelidade. E na compra de óleos, vocês vão acumulando pontos para poder usar esses pontos depois em produtos gratuitamente. Então, é uma forma econômica de comprar os produtos de vocês a partir da segunda compra, né? A partir do segundo mês, que vocês vão acumulando, né? Começa em 10 e vai até 30% de pontos de volta. Então, é como se fossem milhas de viagem, né? A gente vai comprando ali, vai acumulando, depois faz uma viagem gratuita. Nesse caso, a gente pode pegar produtos. Lembrando que a Doterra não tem só óleo essencial, né? Então, tem aqui muitos suplementos, muitos cosméticos naturais, né? Protetores solares, enfim, vocês vão ver uma série de coisas legais para poder usar esses pontos. E aí, para quem não é cliente ainda, o meu convite para vocês é que vocês falem com quem convidou vocês aqui para a aula e possam ter uma consulta individual, uma chamada individual, escolher um kit de cadastro ou escolher os produtos separadamente. No caso da Holanda, né, da Europa toda, a gente tem uma taxa de inscrição para valores assim, abaixo de 150 pontos. No Brasil, essa inscrição está gratuita, tá? Nesse mês. Aí você vai ter a sua conta, né? Seu login, sua senha para entrar no site. Toda vez que você quiser comprar seus produtos, você vai ter os 25% de desconto como cliente, mas também vai ter acesso, né, a todos esses materiais. A gente tem um grupo no WhatsApp dos clientes que a gente tira dúvidas, monta protocolos, avisa sobre lançamentos e produtos específicos. Nós temos um e-mail de boas-vindas, então, que vai orientando vocês um passo a passo de como usar os óleos de vocês, como fazer o LRP, como resgatar os pontos. Então, tem bastante assessoria aí, vocês não vão estar sozinhos, né, nessa trajetória de aprendizado sobre os óleos essenciais, de poder usar o que vocês já têm de uma maneira mais eficiente. Dúvidas até aqui? Na verdade, era isso, eu tentei fazer mais resumido possível. Queria agradecer muito que vocês participaram. E Vamos fazer o sorteio? vamos, é isso que eu ia falar. Queria pedir para a gente fazer. Nós vamos fazer um sorteio, pessoal, de um lavanda Rolon, tá?